Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Bem-vindos a mais um episódio do Minuto Saúde UMC. Continuando a nossa campanha Novembro Azul, teremos mais um episódio falando de saúde masculina e falando também da radioterapia. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Maria Fernandes Júnior, radio-oncologista do Grupo Oncoclínicas. Zé Maria, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, Juliano. Obrigado aos organizadores. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre câncer de próstata, tratamento do câncer de próstata e cura do câncer de próstata. Eu costumo dizer que quem procura, acha e cura. Então é por isso que a gente está no Novembro Azul falando aqui de um tema tão importante que é o câncer de próstata. Eu queria começar e pedir para você explicar para a gente o que é a radioterapia. Nós sabemos que o tratamento do câncer de próstata está baseado em várias possibilidades. Uma delas é a cirurgia e junto com ela a gente tem também a radioterapia, uma excelente opção de tratamento para determinados casos que nós vamos conversar também. Mas antes disso, o que vem a ser a radioterapia, essa modalidade de tratamento oncológico? A radioterapia basicamente é uma modalidade de tratamento oncológico, mas também é possível tratar algumas doenças benignas com ela. Hoje a gente vai falar sobre radioterapia no carcinoma de próstata. Ela consiste na utilização de radiação com intuito terapêutico, com intuito de tratar alguma doença. Então, a gente, por diversas formas, a gente consegue fazer uma entrega de dose de radiação e promover a morte celular, morte de células oncológicas. De uma outra forma seria, ao invés de eu tirar o câncer com um bisturi, a gente faz um feixe de luz radioativa, um feixe de radiação com o mesmo objetivo, né, para a gente destruir aquelas células. Isso. Muitas vezes o paciente fica na dúvida, poxa, mas eu não vou tirar a lesão, não vou tirar o câncer, vai ficar em mim. Com a radioterapia a gente consegue matar as células oncológicas. O que fica não é câncer, o que fica é fibrose, alguma alteração pós-tratamento, mas a gente consegue matar as células do câncer utilizando esse método, incidindo radiação sobre elas. Quais são as estratégias e as opções de radioterapia para o tratamento do câncer de próstata? A gente vê que os avanços na tecnologia têm sido diários. Na radioterapia também isso acontece? Sim, de forma expressiva e em diversas frentes de batalha. A radioterapia do carcinoma de próstata pode ser dividida em radioterapia externa e braquiterapia. É pouco debatida, mas é importante lembrar que existe a braquiterapia e é bastante utilizada, bastante útil também. A braquiterapia seria uma modalidade de colocar a fonte radioativa próximo ou no interior do tumor, né? No caso do câncer de próstata, é a utilização a gente coloca a fonte radioativa no interior da próstata, que pode ser de baixa taxa de dose, que a gente coloca sementes radioativas dentro da próstata e deixa implantes permanentes, ou implantes transitórios, que a gente só fica por um período e retira. De qualquer forma, é uma modalidade, uma tentativa de diminuir a dose ao redor do alvo, né? Colocar a fonte bem próxima, entregar a dose só ali. Por outro lado, a radioterapia externa seria a utilização dos aceleradores lineares, que conseguem emitir feixes de radiação externamente ao paciente e a conjugação desse feixe com formar uma dose de radiação oncologicamente ativa. José Maria, quais são os principais efeitos colaterais de um tratamento com radioterapia para o câncer de próstata? Os principais efeitos colaterais estão relacionados com os órgãos próximos ao alvo. A radioterapia tem características de efeito colateral local. Não tem efeito colateral à distância, como tratamentos sistêmicos, e que normalmente são associados ao paciente oncológico. Mas a radioterapia tem a capacidade de entregar a dose no local e a ação dela fica naquela região. Os principais são
O trato urinário, sintomas urinários, por conta do alvo, que é no meio do trato urinário, né? Está muito próximo da bexiga, a uretra passa dentro do alvo. E sintomas intestinais, por conta da proximidade da parede anterior do reto. Esses são os principais sistemas afetados pela radioterapia. Mas são sintomas que são contornáveis, que a gente consegue contornar com medicação sintomática e permite que o paciente siga o tratamento com considerável conforto. Tem alguma estratégia para reduzir esses efeitos colaterais, para a gente evitar com que eles aconteçam? Sim. No carcinoma de próstata, isso é especialmente importante porque a gente consegue curar muito o paciente. A gente tem uma efetividade muito grande ao matar as células do câncer. Então, a preocupação se volta para o tecido sadio, né? Poupar esse tecido sadio. A tecnologia ajuda muito a gente nisso, né? O avanço das máquinas, os aceleradores lineares cada vez mais precisos, né? Mais capacitados, os softwares de planejamento cada vez mais com mais ferramentas para a gente poder atingir nossos objetivos, mas nada supera a equipe multidisciplinar qualificada, porque não adianta uma boa ferramenta sem ter um profissional qualificado para utilizar bem ao máximo essa ferramenta. Então, o avanço da radioterapia ele acontece com o aumento da tecnologia, o melhoramento das máquinas, mas também com a melhora do atendimento, da capacidade das equipes, é um tratamento multidisciplinar, a capacidade das equipes de dar suporte para o paciente, cuidar do paciente, identificar precocemente o surgimento de efeitos colaterais e garantir, no final das contas, tanto o resultado oncológico quanto garantir o conforto, o bem-estar do paciente. Uma curiosidade minha, quanto tempo um tratamento padrão para o câncer de próstata é executado? Quanto tempo de máquina o paciente chega e fica no aparelho? E qual é a periodicidade? Um paciente com diagnóstico hoje de câncer de próstata, quanto tempo ele vai levar para tratar ao longo do mês, das semanas? E qual o tempo que ele fica na clínica, por exemplo, para executar esse tratamento? Como é que funciona? Isso é uma logística bem fácil para o paciente, porque ele é tratado sempre no mesmo horário, ele, desde no início estabelece um horário e fica naquele horário até o final. O tempo de máquina é muito curto, questão de 15 minutos, o paciente é chamado, entra, posiciona, trata e sai. A entrega de dose em si é bem menos do que isso, né? Então é um horário do dia que o paciente vai ter aquele compromisso, mas ele consegue desempenhar o seu trabalho, desempenhar outras atividades cotidianas ao mesmo tempo. O número de sessões varia bastante, né? Pode variar bastante, de acordo com a modalidade de radioterapia que está sendo entregue. Seja a bracterapia, que pode ser no implante único, né? Mas tem todo um preparo, né? Para esse implante. Pode ser no fracionamento convencional, que é em torno de 38, 39 sessões, dependendo da fase de tratamento, 35, mas é um tratamento mais extenso. E tem algumas modalidades sendo validadas, sendo utilizadas largamente com hipofracionamentos. Tanto o hipofracionamento moderado, com em torno de 20 sessões, quanto o hipofracionamento extremo, com 5 sessões, que é um desejo grande que a gente valide cada vez mais esses tratamentos mais curtos para proporcionar uma logística, um conforto maior para os pacientes. A gente pode dizer que tem caminhado para esse hipofracionamento e ultra hipofracionamento, mantendo a mesma segurança oncológica e minimizando os efeitos colaterais? Isso vem acontecendo na prática? Vem acontecendo, mas a gente tem que ter cautela, como sempre a radioterapia tem. A gente caminha adequadamente nesse aspecto, que a gente tem, por mais que a gente se empolgue com as descobertas, com os fracionamentos novos e as possibilidades, a gente não
rompe as barreiras da ciência, né, as barreiras do método científico para poder implantar para a população já um método consolidado, mantendo isso que você disse, o índice terapêutico e o índice de efeitos colaterais dentro dos limites aceitáveis. Hoje, o hipofracionamento tem conseguido isso, tanto o moderado quanto o hipofracionamento tem conseguido resultados expressivos, por isso tem sido cada vez mais utilizados. Mas ainda não é uma rotina na maioria dos serviços, ainda não é. Vamos aguardar aí os resultados dos próximos trials aí, essas publicações e amadurecer esses dados, né? Isso, tempo maior de segmento, cenários diferentes de implantação, né? É diferente uma implantação num determinado estado dos Estados Unidos e um determinado estado do Brasil, né? Podem existir situações muito diferentes, pacientes muito diferentes e resultados muito diferentes. Então a gente tem que equacionar tudo isso. Dr. Zé Maria, quais são os critérios que vão ser fundamentais na escolha da opção terapêutica? Em quais situações você entende que é melhor a radioterapia do que a cirurgia? É melhor fazer rádio do que operar para o tratamento do câncer de próstata? Nesse ponto é importantíssimo, é soberano o desejo do paciente. Porque as modalidades, essas duas modalidades, para o carcinoma de próstata, a cirurgia e a radioterapia, elas se equiparam em vários aspectos. Então, é importante os médicos, né, explicarem detalhadamente os prós e contras de cada modalidade para que o paciente possa entender e fazer uma opção serena. Eu sempre digo para o paciente o seguinte, olha, meu desafio é botar as cartas na mesa, para você enxergar bem o que se encaixa melhor no seu caso, na sua vida, né? Para que você tenha uma escolha serena, bem orientada. De modos gerais, a cirurgia é mais indicada para pacientes mais jovens e pacientes com o estadiamento mais inicial. A radioterapia pode também tratar esses pacientes, mas ela é normalmente mais indicada para o lado oposto. Pacientes com idade mais avançada, comorbidades presentes, né? Pacientes que têm o maior risco anestésico cirúrgico e estadiamentos mais avançados. A radioterapia pode ser usada em qualquer estadiamento ou estágio ou fase de tratamento da doença. Tanto estadiamentos iniciais, restrito à próstata, como às vezes com baixo risco, a gente utiliza apenas a radioterapia como tratamento curativo, ou em combinação com tratamento sistêmico em estágios mais avançados. Pode ser usado, como eu disse, exclusivamente, mas concomitante ao tratamento sistêmico, ou, por exemplo, sequencial ou de resgate em relação à cirurgia. Cirurgias que têm achados inesperados de tumor mais avançado do que foi estadiado, ou com algum fator de risco que foi desencadeado depois, pode ser, o paciente tem indicação de fazer a radioterapia adjuvante logo após a cirurgia, e também como resgate. Às vezes o paciente deu tudo certo, não teve nenhum fator de risco adicional, mas o PSA zerou e com o passar do tempo, infelizmente, voltou a subir e atingiu um nível que é classificado como recidiva bioquímica. Teria indicação de uma radioterapia de lógio prostática de resgate. Então você está nos dizendo que a radioterapia pode ser utilizada como tratamento primário com intuito curativo. Depois a gente pode usar como tratamento adjuvante quando o paciente operou, mas mesmo assim ainda tem margem comprometida ou descobriu algo além, né? E depois, se ele vier a recidivar, também a radioterapia tem esse papel de auxiliar no manejo desse paciente. Uhum. Todas essas estratégias de tratamento vão utilizar a mesma tecnologia de radioterapia, 3D, conformacional? Qual que é a escolha de vocês? Como é que funciona isso? Sempre a maior tecnologia, a maior técnica disponível para o caso.
que está disponível no serviço que pode ser entregue. Ou mesmo tratamentos de doença paliativa, que eu nem falei, mas pode ser utilizado também, por exemplo, no tratamento de uma metástase óssea, de um carcinoma de próstata, a gente tenta utilizar a melhor técnica disponível. Por exemplo, o IMRT é uma técnica bastante interessante para tratamento do carcinoma de próstata, que a gente utiliza em todos esses cenários que eu te falei. Na próstata exclusivamente, na loja prostática, no caso de resgate, quando há necessidade de tratar algum linfonodo pélvico relacionado, e também nas metástases ósseas. A gente consegue tratar metástase óssea apenas com a técnica 3D, tridimensional, mas a gente tem disponível MRT, a gente utiliza, né? Então vai dependendo do que você tem disponível para oferecer ao paciente. Hoje a gente, na Oncoclínicas, aqui Uberlândia, a gente tem disponível MRT e a gente utiliza para todos os pacientes. Gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigado, doutor Zé Maria. Eu que agradeço o convite, sempre que precisar. É um prazer estar aqui com vocês. Minuto Saúde UMC.